bem, pessoal, nós vamos falar hoje a respeito de um aparelho denominado AEB, que é o arco extrabucal, e também um outro aparelho denominado placa labioativa, PLA. O arco extrabucal, ele fica preso na maxila, e a placa labioativa na mandíbula. Então, o arco extrabucal, nós vamos depois falar a função dele, ou as funções que ele apresenta. Ele é constituído por um arco externo, que é este aqui. Este arco externo, ele pode ser do tamanho pequeno, médio e grande. Geralmente, a gente usa o tamanho médio. Ele tem aqui um arco, que é o arco interno. Este arco, ele é colocado dentro da boca, é o que vai ficar preso lá nos molares, através de uma baioneta, aqui atrás, na parte mais posterior. Ele tem aqui na frente um ponto de solda bastante resistente. Então nós temos aqui o arco, o fio, e aqui já vem a solda, que fica presa aqui neste arco interno. Então o arco externo, ele se prende ao arco interno através desta solda aqui. Depois nós temos aqui o gancho, onde se prende o elástico cervical. E por último, nós temos um capuz protetor. O arco extrabucal, ele tem uma coloração metálica, ele pode ser de aço inoxidável. Também ele pode apresentar aqui encapado com plásticos de várias cores. Isso para estimular a criança a utilizar esse tipo de aparelho. Então aqui novamente nós temos o AEB. Veja aqui no paciente, ele é chamado de arco extrabucal, porque ele fica fora da boca. Então nós temos aqui novamente o arco interno e aqui o arco externo, que fica fora da cavidade bucal. O arco interno, que é este aqui, olha, ele fica dentro da boca, preso aqui nas bandas ou nos tubos dos molares. O paciente pode tirar e colocar esse aparelho. Vejam que existe aqui uma distância entre os dentes anteriores e o arco, mais ou menos de uns 4 milímetros. Então a gente não pode deixar o arco muito próximo, porque o paciente ele está lá com a aparelhagem fixa às vezes, e a parte interna aqui do arco interno pode tocar nos bractes. Para isso a gente faz até uma alça. Caso esteja interferindo nos bractes, a gente abre essa alça e esse arco vai para frente. Se quiser fechar um pouquinho, trazer um pouquinho para trás, é só fechar essa alça. Nós vamos ter uma aula prática onde eu vou confeccionar o arco extrabucal e também o PLA. Então aí a gente vai mostrando para vocês para um melhor entendimento. Tem aqui as bolsas onde são colocados os arcos. Então a criança ou adolescente, na hora de um lanche, ele pode colocar o arco dentro dessas bolsinhas junto com a tala cervical e o elástico cervical. O arco extrabucal, o AEB, é um dos recursos mais utilizados em maloclusão classe 2, divisão 1, que é aquela classe onde o paciente apresenta uma projeção aqui da maxila. Então o pacientezinho, já com seus 10 anos de idade, 9, já pode utilizar esse arco. É a melhor fase. Por quê?
Porque o paciente está em crescimento. A maxila está crescendo e a tendência é ficar mais convexo aqui. Então, o arco extrabucal ele vai parar o crescimento anterior da maxila. A maxila desenvolve naturalmente, só que ela não tem o crescimento anterior. Então, ele tem esta finalidade. A primeira utilização desse tipo de ancoragem foi em 1886. Um dentista chamado Kingsley. As indicações do AEB. Ele é utilizado como recuperador de espaço. Como que ele vai fazer isso? Então, suponhamos que a criança perca um segundo molar descido superior e o primeiro molar permanente ele começa a mesializar. Então a gente coloca o AEB, porque o AEB ele vai forçar os molares para a distal, abrindo aqui o espaço perdido. Então ele pode ser usado como recuperador de espaço. Nas masoclusões de classe 2, divisão 1, para impedir o crescimento da maxila anterior, ele breca, ele freia o crescimento da maxila. Ele é utilizado como mantenedor de espaço. Então, há casos em que existe um apinhamento muito severo e que haja a necessidade da extração de pré-molares. Então, para manter esse espaço dos pré-molares, é colocado então o AEB. Então, a gente coloca aqui o AEB, amarra o molar no segundo pré-molar, e esse espaço que seria do primeiro pré-molar, que foi extraído, é mantido, porque este arco interno ele está forçando os molares para trás, evitando então que feche este espaço aqui. Ele também é utilizado como reforço de ancoragem. Então nós vamos ver mais para frente, quando o paciente está utilizando o PLA e a gente quer fazer uma maior força no molar inferior para distalizar esse dente, então a gente coloca elásticos de classe 2 que vai forçar então o PLA para trás com uma maior força. E o AEB ele vai servir de ancoragem, evitando que o molar superior venha para frente. Tem uma figura, daqui a pouquinho a gente vai mostrar. Como contenção ativa, por exemplo, nós temos aqui esses molares. Então a gente está mantendo um espaço. Se a gente quiser abrir um pouquinho mais esse espaço, a gente abre. Se não, deixa do jeito que está. Então é uma contenção ativa. A gente pode ativar ou não o AEB. Descruzar molares. Tem uma figura mais adiante, onde a gente vai mostrar como é que faz isso. Mas suponhamos que esses molares estejam lingualizados para dentro. Então a gente, ao invés de colocar esses arcos entrando aqui no tubo dos molares com facilidade, a gente abre mais esse arco, um de cada lado. Então ele fica aqui, passando bem aqui, uns 3 milímetros aqui dos molares, da face vestibular. A gente força esse arco aqui a entrar no tubo e esta pressão, essa força vai fazer com que a tendência é então jogar esses dentes para a vestibular. Desinclinar molares. Então, molares que estão inclinados, então esse aparelho vai desinclinar esses molares. Então aqui está o posicionamento do arco extrabucal. Então a gente tem que manter primeiramente esse espaço para não ter aqui interferência do arco interno bater aqui nos bractes, e também na colocação do extrabucal
esse arco externo ele tem que passar na região de comissura labial. Então esse arco ele não pode estar nem para cima e nem para baixo. Isso nós vamos explicar quando for confeccionar o aparelho na aula prática. Então a posição correta é que o arco extrabucal ele fique na mesma altura aqui da comissura labial. Então aqui está um paciente utilizando então o A e B. Veja aqui é o elástico cervical, aqui é a almofada, tem um elástico aqui que está preso no A e B, forçando esse A e B para trás. Então, fazendo com que este osso, a maxila, não se projete para frente. E, ao mesmo tempo, ele pode ter outras funções, além dessa. Aqui, vejam que o arco extrabucal ele passa na região de comissura. Ele não pode ficar nem para cima nem para baixo, porque isso vai incomodar o paciente. Então, a vestibularização dos incisivos superiores em relação aos incisivos inferiores, que é a sobresaliência ou overjet. É o paciente classe 2, divisão 1, como nós estamos vendo aqui. Então é colocado o aparelho para evitar o crescimento anterior da maxila. Veja aqui essa sobresaliência, o overjet. Então a impressão que tem é que os dentes anteriores estão muito para frente, culpa do dente, e não é. O problema é que a maxila está projetada e não os dentes. Olha o paciente classe 2, divisão 1. Vejo que a maxila muito anterior faz com que ele não consiga fechar a boca. O extrabucal ele pode ter várias direções. Então, ele pode ter uma direção alta, média e baixa. Então, nós temos aqui o A e B, tração alta ou parietal, que é essa daqui. A tração alta ou parietal que vai intruir molares, que é o high pull, tração alta. Nós temos aqui a tração média ou occipital, de Interland Headgear, o IGH. Então é o mais utilizado, que é para evitar que a maxila vá para frente, para distalizar molar, para servir de ancoragem, para manter o espaço. Tem várias utilidades. E nós temos aqui a tração baixa ou cervical, de Kloen Headgear KHG. Então essa tração baixa, o que ela faz? Ela vai extruir os molares superiores. Então a tração alta intrui, a tração baixa extrui. Então nós temos aqui uma tração aqui horizontal, aqui em B nós temos uma tração baixa e A de tração alta. Então vejamos a finalidade dessas direções dos arcos extrabucais. Então, segunda direção, nós temos aqui a tração dos A e Bs, que pode ser alta ou parietal, que é o high pull. Então vejam, essa menina está usando um casquete, que tem aqui vários ganchos. Então o elástico está preso aqui, num dos ganchos, e no gancho do A e B. E a tendência é jogar este arco para cima. Como o arco interno está preso nos molares, o que vai acontecer? O molar, a tendência dele é intruir. Então, vetores de força, intrusão e distalização ao mesmo tempo. Indicações: utilizado em pacientes dólico-faciais severos, que tem mordida aberta. Então ele vai corrigir a mordida aberta do paciente.
Então, intruindo esse dente, a mordida vai fechar. A tração média ou occipital de Interland, Headgear e HG, que é essa daqui, é um vetor de força de distalização. Então a tendência é distalizar os molares. Indicações em pacientes mesofaciais, uma face normal, mediana, e dólico-faciais suaves. Classe 2 e classe 1 para se fazer a ancoragem. E corrige mordidas abertas esqueléticas. Então tá aí a tração média ou occipital. Aqui nós temos uma tração baixa ou cervical. Então está bem aqui na região do pescoço. Veja que ela está usando aqui esse elástico preso aqui no A e B, no arco externo. E a tendência qual é? É de extruir os molares. Então está forçando os molares para baixo. Então os vetores de força, distalização e extrusão. Indicações: pacientes braquifaciais, classe 2 e classe 1 com ancoragem. Correção do trespasse vertical, que é a mordida profunda. Então, se esses molares, se eles forem extruídos, vai levantar então a mordida anterior. Nós temos aqui uma tração extrabucal assimétrica, onde este arco aqui ele foi seccionado. Veja aqui o normal e aqui o que foi seccionado. Então a tração assimétrica extrabucal, nós vamos ter aqui em A uma força mais considerável que em B. E em B a força vai ser menor. Então tal força terá uma tendência para lingualizar o A e vestibularizar o B e colocar o arco interno em expansão em A. A expansão e contração. Então aqui é quando nós queremos, quando os dentes estão lingualizados, a gente quer vestibularizar os molares. E quando os molares estão muito vestibularizados, a gente quer o quê? Lingualizar. Então, a tração extrabucal, o aparelho de expansão, molares lingualizados. Então, suponhamos que esses molares estejam muito para dentro, muito para lingual. Então, o que a gente faz? A gente força esse arco interno para fora. Então, esse arco aqui, ele vai passar mais ou menos aqui nessa região. Esse aqui é a mesma coisa. Passa aqui mais ou menos. Aí a gente puxa esse arco e introduz no tubo. Então, o que vai acontecer? A tendência é esse arco ser forçado para a vestibular, corrigindo então essa lingualização. Aqui é o inverso. Então a tração extrabucal, então o aparelho de contração, molares vestibularizados. Então vejam, se eu tenho aqui os molares muito vestibularizados, eu vou pegar este arco aqui e forçá-los para dentro. Ele vai passar aqui mais ou menos, nesta região, mais ou menos aqui no sulco mesodistal dos molares. Aí eu pego esse arco, forço, puxo para cá e coloco no tubo. Esse mesma coisa, eu puxo para cá e coloco no tubo. O que vai acontecer? Eles vão forçar, o arco vai forçar os molares para dentro. Então, se eles estão vestibularizados, forçando os molares para dentro, então eles vão ficar mais lingualizados, indo para a posição normal. Auxiliar na força de distalização do PLA.
Então vocês estão vendo aqui um aparelho na parte inferior, que é o PLA, que é a placa lábio-ativa, que é um assunto que eu vou dar daqui a pouquinho. Então essa placa lábio-ativa, ela tem várias funções, e uma delas é abrir espaço, distalizar os molares. Então quando eu quero fazer uma força maior, então só o lábio não está ajudando, porque o lábio ele força aqui esse escudo, forçando aqui atrás os dentes a distalizarem. Mas quando só o lábio não consegue forçar, distalizar esses dentes, então a gente coloca aqui elásticos presos aqui no tubo dos molares, vindo aqui nos ganchos do PLA. Então esses elásticos vão forçar aqui esse PLA para trás, como está aqui na seta indicando. Eles vão forçar, e forçando aqui, o que vai acontecer? Esse dente vai distalizar com maior força. E o AEB, o que ele faz? Ele mantém o molar na posição, que se eu tenho um elástico aqui preso, se eu tenho um elástico aqui preso no gancho do PLA, forçando isso aqui para distal, o elástico que está preso aqui no molar vai forçar o molar para mesial. Então, para que não ocorra isso, o extrabucal está mantendo o molar em posição. Então nós temos aqui, ó, auxiliar na força da distalização do PLA. Uma vista anterior, veja aqui os elásticos, um de cada lado, presos no PLA. Veja aqui do lado direito, o elástico forçando esse dente aqui para distal, e esse outro dente aqui do outro lado, do lado esquerdo, também para distal. E o arco interno do extrabucal está preso aqui nos molares, evitando que os molares mesializem. Aqui uma outra vista anterior, o paciente com a boca aberta, mostrando aqui a ação do elástico. Ele não só ele vai funcionar com a boca fechada, também com a aberta. Então ele funciona dos dois jeitos. Então é só para mostrar aqui a ação do elástico. Então nós temos aqui essa seta vermelha mostrando que o molar ele pode mesializar com a força desse elástico aqui que está preso nele. Só que existe uma força do AEB bem maior que segura o dente na posição. Enquanto que aqui na parte inferior nós temos essa setazinha forçando então esse dente para a distal. Aqui é a mesma coisa. Do lado esquerdo, o molar inferior sendo distalizado. Aqui o molar superior, apesar de ter uma força do elástico para frente, a força do AEB é bem maior, forçando então esse dente para distal, evitando que esse dente se mesialize. Nós temos aqui um aparelho que é uma espécie de um AEB. Só que esse AEB, ele tem aqui na frente um arco que é preso aqui nesses tubos, que é graduado com uma chave, e tem aqui os ganchos onde são colocados elásticos. E o arco interno aqui, olha, ele não é soldado, ele tem um movimento para baixo e para cima, porque como esse arco fica muito embaixo, quando o paciente abre a boca, se ele fosse preso, ia dificultar para falar. Então esse arco ele tem uma movimentação justamente para facilitar o paciente a falar. Então vejamos aqui. Veja que o arco extrabucal ele fica bem mais para baixo. Olha aqui, essa parte aqui dele está aqui
na porção mais inferior. Veja aqui os elásticos presos nos ganchos, fazendo a protração, a vestibularização, forçando esses dentes para frente. E olha aqui os ganchos onde se prendem esses elásticos. Então esse aparelho aqui é chamado aparelho de ação reversa de Batista. Então, ação reversa, ele está protruindo, no caso aí, esses dentes anteriores. Aqui seria umas figuras mostrando a confecção, né, do A e B, como faz aqui o arco interno. A primeira coisa que a gente faz no arco no A e B são essas alças. Essas alças são feitas para, se a gente quiser jogar essa parte anterior para frente, a gente abre elas, ou se quiser trazer para trás, é só fechar. Então, na confecção prática desse arco, vai ter um entendimento melhor disso aí. Tem gente que não faz a alça, mas o ideal é fazer a alça. Aqui é a mesma coisa, né? Do outro lado, aqui mostrando como se faz aqui o stop. O stop você pode fazer com um alicate tridente ou pode ser feito com um alicate 139. Então esse stop é uma baioneta. Essa baioneta é que vai prender esse arco interno aqui no tubo. Então tem uma baioneta aqui que impede que esse fio aqui ultrapasse o tubo. Ele fica preso aqui. Nessa figura, então a gente vai entender melhor o que vem a ser a baioneta ou stop. Veja aqui o arco intrabucal e aqui é feita a baioneta. Veja que o arco ele penetra uma parte dele dentro do tubo e ele fica preso aqui porque a baioneta não permite que esse arco fique deslizando dentro do tubo, porque não vai ter função nenhuma. Muito bem, então nós vimos o arco extrabucal. Agora nós temos aqui um aparelho chamado splint maxilar. O que vem a ser o splint maxilar? Esse aparelho ele tem uma das funções do extrabucal, que é de evitar que a maxila protrua, ela vá para frente. E nos pacientes classe 2, divisão 1, é que nós vamos utilizar esse tipo de aparelho aí. Ele tem uma série de vantagens. Primeiro, ele não fica preso nos molares. Então, às vezes a criança reclama que força ali na região das bandas e machuca um pouco o dente fica dolorido. Às vezes a criança tenta tirar o aparelho, força muito e a banda ela sai do dente. Foi feito então um aparelho chamado splint maxilar. Então esse splint, para que ele faz? Splint, segurar. Ele segura a maxila. Então é um aparelho feito com uma placa de Hawley. Veja que tem um arco vestibular aqui. Aqui tem os grampos de Adams preso nos molares. E aqui é confeccionado um arco extrabucal. Então esse arco extrabucal ele é confeccionado para depois nós colocarmos aqui um elástico cervical para forçar aqui a maxila para trás. Então ele vai forçar a maxila para trás, evitando que ela venha para frente. Vejam que esta resina ela recobre aqui a face oclusal dos dentes de canino para trás. Para quê que é feito isso? É para que haja um deslizamento da mandíbula em direção anterior. Então a maxila ela não cresce para frente, apenas a
mandíbula, até os dentes inferiores tocarem os superiores. Então ele impede a protrusão da maxila. Ele é muito bom, é um excelente aparelho. Inclusive o arco vestibular ajuda esses dentes a lingualizarem. Então nós temos aqui um splint maxilar, aqui com parafuso expansor, uma outra vista aqui dentro da boca. Veja aqui o parafuso expansor. Para que ele é colocado? Se porventura o profissional perceber que esses dentes estão cruzando, ele vai ativando o parafuso, ou ele ou o próprio paciente. Mas normalmente a gente não usa esse parafuso. É muito difícil o cruzamento dos dentes quando se coloca esse aparelho. Aqui nós temos a confecção do splint maxilar. Vejam que foi confeccionado aqui o arco vestibular de Hawley, e aqui está passando então o fio aqui do arco interno, e aqui nós temos os grampos de Adams para prender esse aparelho. Aqui nós temos o splint maxilar. Veja aqui o elástico cervical e aqui a almofada cervical. Aqui que fica presa no pescoço, a almofada para não machucar, e o elástico ele vai forçar então esse aparelho para trás, evitando então que a maxila tenha um crescimento para frente. Notem aqui que o arco extrabucal ele tem que acompanhar aqui a comissura labial. Ele não pode estar nem para cima nem para baixo, porque vai incomodar o paciente. Aqui nós temos um outro paciente usando o splint maxilar. Muito bem. Visto então o A e B e o splint maxilar, que seria um aparelho semelhante ao A e B, nós temos então aqui a placa lábio ativa, chamada de PLA ou Lip Bumper, que é a força no lábio. Então essa placa ela consta aqui de um escudo. Veja que este arco ele se assemelha ao arco intrabucal do A e B. Então ele é feito aqui uma baioneta também para prender aqui no tubo aqui atrás. Esse escudo ele tem que estar à frente dos dentes, uns 3 a 4 milímetros, e o lábio inferior ele vai fazer força nesse escudo para trás, fazendo com que esses dentes distalizem ou mantenham aqui um espaço que a gente queira. Então tá aqui. Veja aqui o escudo. Aqui nós temos o lábio inferior, forçando esse escudo para trás. Veja aqui o arco do PLA preso aqui no molar. Então o PLA ele vai fazer com que esses dentes fiquem na posição e não mesializem. Olha aqui, ele aqui na boca do paciente, e ele foi utilizado inicialmente por Humphrey em 1956. Então, finalidade do PLA: alinhamento dos dentes inferiores, e quando o lábio inferior tem uma hiperfunção, o que ele faz? Esse lábio ele força os incisivos para a lingual. Então esses dentes se lingualizam. Então é colocado aqui esta placa para afastar o lábio. Então, afastando o lábio, o que acontece? Os incisivos eles ficam livres.
sem pressão do lábio. Aí a língua vai impulsionando esses dentes para vestibular. Então o PLA evita que os incisivos se inclinem para a lingual. Então a placa labiativa, ela foi introduzida por Dan Ross em 1963. É o método miofuncional. Por que miofuncional? Mio, músculo, função muscular. Então o músculo do lábio inferior faz pressão no escudo de resina. A pressão do lábio inferior, passiva ou ativa, será mais uma força nos dentes posteriores, cuja ancoragem se reforçará. Então está aqui o arco do PLA, aqui dentro dos tubos, dos molares. Ele vai fazer com que esses dentes não se mesializem ou mesmo se distalizem, dependendo da força que a gente queira. Quais são as indicações da placa labiativa? A gente já citou algumas, mas vejamos aqui. A primeira função: afastar o lábio inferior para frente. Então, quando esse lábio aqui tem muita tonicidade, e ele empurra os incisivos para trás, lingualizando esses dentes, então, afastando o lábio inferior para frente, esse escudo, esses dentes ficam livres. Então, eles se vestibularizam com a força da língua. Estimular a função muscular. Então, veja bem, o lábio inferior, ele pode ter uma tonicidade muito grande ou muito pequena. Então ele pode ter uma hiponicidade. Então estimula a função muscular. Então o lábio inferior, quando ele é hipotônico, o que acontece? Esse escudo aqui, ele faz aqui uma fisioterapia nesse lábio, deixando esse lábio com maior tonicidade. Permitir a vestibularizar dentes anteriores e inferiores. Então, olha aqui, como ele afasta o lábio inferior para frente, então ele permite a vestibularizar os dentes anteriores para frente, quando o lábio é hipertônico. Verticalizar molares. Esse molar, se ele está inclinado, então esse fio entrando aqui vai forçar esse molar para cima. Então ele vai desinclinar o dente. Então, verticalizar molares. Nós podemos também distalizar os molares com esse aparelho. Então, nas dentições decídua e mista, com uma perda precoce do segundo molar decíduo. Então, nós temos aqui o segundo pré-molar. Suponhamos que aqui estivesse o segundo molar decíduo. E esse pré-molar, o segundo, tivesse aqui embaixo. Se é uma perda precoce do segundo molar decíduo, o que vai acontecer? Não vai existir contato mais aqui do primeiro molar permanente com o segundo molar decíduo. Então, o primeiro molar permanente, ele começa a mesializar, fechando o espaço aqui deste dente, que é o segundo premolar, que iria irromper mais para frente. Então, para evitar isso, o que se faz? Olha aqui embaixo, ó, mantenedor de espaço. Então a gente pode manter o espaço com esse aparelho, evitando que esse dente mesialize, ou mesmo, se esse dente já mesializou um pouco, então eu vou distalizar o molar ou os molares com a ação do PLA. Às vezes a força não é suficiente, então nós vamos ter que pedir ajuda para o nosso AEB. Então está aqui, olha, a placa labiativa forçando então o molar para distal. Então esse dente ele vai distalizar
abrindo espaço, ou vai manter o dente na posição, vai estabilizar o dente. Essa seta vermelha está indicando a força do lábio nesse escudo para trás, forçando então esse dente para a distal. Então aqui nós temos o PLA numa vista superior. Veja aqui que ele é introduzido num tubo, que é esse tubo aqui, 0,45. Ele é introduzido aqui no tubo. Então tem aqui um stop que a gente confecciona para que o arco fique preso. A placa labiativa, ela pode ser de várias cores: branca, azul, vermelha, rosa. Então, dependendo do sexo, ou a criança pode escolher a cor que ele queira. Eu quero uma branca, eu quero azul, não é? Então nós temos aqui vários tipos de placas labioativas. Veja que desse lado aqui, ó, sem gancho. Então não existe um gancho aqui. Desse outro lado, nós temos a placa labioativa com gancho. Esse gancho que é soldado aqui, um gancho de metal. Esta outra placa labioativa, vejam que ela tem um gancho na própria resina. Então, se existe sem gancho e com gancho, qual que eu vou comprar? Sempre a gente compra a placa labiativa com gancho. Mas e se eu não for utilizar o gancho? Não tem problema. O paciente vai ficar usando a placa labiativa sem o gancho. Mas se eu for utilizar o gancho e esta placa labiativa não tiver gancho, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que soldar um gancho aqui. Para se evitar isso, a gente já compra a placa labiativa com gancho. Todas com gancho. Porque eu posso usar com gancho ou sem gancho. Tá ok? Então aqui nós temos a placa labiativa associada à ancoragem extrabucal. Veja que esse elástico está preso aqui no gancho da placa labiativa e nos tubos, ou no gancho aqui do tubo do molar. Então, esse elástico está forçando bem mais esta placa para trás. Então, além do elástico, tem o lábio. Então, para recuperar espaço no arco inferior. Então, auxilia na preservação da ancoragem em dentes posteriores, com aparato fixo. Então, vejam aqui. Nós temos aqui um modelo, uma mesa clínica. Aqui está o A e B, e aqui a placa labiativa, e aqui os elásticos. Numa vista lateral, a gente pode observar que o elástico está preso aqui no gancho do PLA e aqui atrás no molar. E o que vai acontecer? Este elástico está puxando essa placa para trás com mais força. Esse dente aqui, ele vai distalizar com mais facilidade. Mas se esse elástico está puxando a placa para trás, o molar aqui, a tendência não é ele vir para frente? Sim. Só que o extrabucal, ele está aqui com a sua parte interna, o arco interno, está preso aqui no molar. Então, ele está servindo de ancoragem. Ele impede que o primeiro molar superior mesialize. Então, aqui numa vista maior, tanto do lado direito como do lado esquerdo, nós temos então o elástico preso aqui no gancho do PLA e no gancho do primeiro molar superior. Veja que tem uma setazinha azul aqui indicando que esse dente está sendo forçado para trás, para a distal, e essa vermelha
mostrando que o primeiro molar está sendo forçado para mesial. Só que o AEB, ele não deixa, porque a força dele é maior. Porque o elástico lá, cervical, está forçando esse arco extrabucal para trás. Então, essa força aqui, ó, desse arco interno para trás, é bem maior que essa aqui que está tentando jogar esse dente para frente. Então, não vai ter problema. Recuperar espaços no arco inferior e auxilia na preservação da ancoragem em dentes posteriores, com a aparelhagem fixa. Olha aqui uma imagem maior, mostrando aqui, tá vendo? Olha aqui o gancho do PLA, olha aqui o gancho aqui do tubo, no molar. Veja aqui a força para distal, no inferior, e para mesial no superior. Só que a força do AEB é maior, impedindo então que essa força movimente esse dente para frente. Então, esta força aqui anula esta força. Notem aqui nessa figura que o escudo está próximo aos bractes dos dentes inferiores. E esse escudo, ele tem que estar sempre de 3 a 4 milímetros para frente. Mas o que está ocorrendo aqui? Ocorreu o seguinte: esses dentes estavam mal posicionados, então estava longe isso aqui. À medida que os dentes foram se posicionando, então os bractes foram vindo mais para frente, mais próximo deste escudo aqui. E olha aqui essa alça. Está vendo que essa alça, ela já foi aberta. Então, quando a gente abre a alça, o que acontece? Esse escudo vem mais para frente. Por enquanto não está tendo problema aqui. Mas se eu quiser abrir mais, jogar mais esse escudo para frente, é simples. É só abrir mais essa alça e a alça do lado oposto. Bom, aqui nós estamos vendo um PLA no modelo para mostrar como se descruza a mordida. Vejam que nós temos aqui esses molares, suponhamos que eles estivessem lingualizados. Então, eu pego esse arco aqui, abro mais. Esse aqui, mesma coisa, abro mais. Aí ele vai entrar forçando aqui nos tubos e vai jogar esses dentes para a vestibular. Tá ok? Então, olha aqui, ó, mesma coisa aqui. Tá certo? Então, gente, esse arco interno, ele tem a mesma função que o arco interno do extrabucal. A gente viu lá atrás o arco interno do extrabucal descruzando os molares superiores quando eles estavam lingualizados ou vestibularizados. Essa figura é para mostrar um PLA conjugado a uma placa removível. Então o PLA ele está preso aqui em uma placa removível. Tudo bem, pode até ser utilizado, mas se nós bandarmos os molares e soldarmos nas bandas os tubos e cimentar as bandas, e esse arco aqui entrar nas bandas, os tubos das bandas, a função, gente, é melhor. Eu sempre digo que aparelhos removíveis nós devemos evitar de colocar nos nossos pacientes, principalmente quando o profissional é especializado na área, se ele for ortodontista,
Porque se um clínico geral fizer um aparelho removível e não der certo, porque o paciente não usa, ninguém vai colocar a culpa no filho, vai colocar a culpa no profissional. Então, o especialista, ele já tem que fazer um aparelho que não vai trazer dor de cabeça, nem para os pais da criança e nem para o profissional. Então, sempre a gente, na medida do possível, a gente tem que colocar uma aparelhagem fixa. É uma grade palatina fixa, é um botão de Nance modificado fixo para levantar a mordida. Então, sempre a gente usa um aparelho fixo. O único aparelho que o ortodontista coloca que é removível é a placa de Hawley. A placa de Hawley não tem jeito, ela tem que ser removível. Muito bem, pessoal. Então, nós encerramos aqui esta aula sobre o arco extrabucal, o A e B. Então, A, arco, E, extra, B, bucal, e a placa lábio-ativa, P de placa, L de lábio, A ativa. Nós vamos fazer uma aula prática. Eu ainda não fiz essa aula, vou fazer, mostrando como se confecciona um arco extrabucal, o A e B, e também como se confecciona o PLA. E durante a aula, durante a confecção, eu vou falando sobre as indicações tanto do A e B como do PLA. Aí vai ficar mais claro a nossa explicação. Tá ok? Então, gente, até a próxima.